Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-las e convidá-los para a nossa aula de número 3, aula de número 3 da obra O Livro dos Médiuns. É com muita alegria estarmos aqui semanalmente, discutindo essa obra, debatendo, aprendendo um pouco e refletindo sobre aquilo que, aliás, é um fenômeno natural, pois a mediunidade é um fenômeno da natureza, é um fenômeno inerente ao espírito, inerente, portanto, ao ser humano. É verdade que muita gente não acredita, muita gente é cética quanto a isso, sobretudo os materialistas, e mesmo aqueles que acreditam no espírito, os nossos irmãos e irmãs de tendências religiosas que não creem na comunicação entre os espíritos, demandam muita dúvida, incredulidade e às vezes até manifestações totalmente incorretas acerca desse fenômeno. O fato é que aqui no Livro dos Médiuns, Allan Kardec conduzindo um estudo, pois é disso que se trata a mediunidade, a ciência espírita, é o estudo das leis que regem o comportamento do espírito e as relações dos espíritos com o mundo material ou conosco, espíritos encarnados. Para isso, e na aula de hoje nós vamos encerrar o capítulo 1, que se intitula A Espíritos. No final deste capítulo, Kardec, em 3 itens, aqui no Livro dos Médiuns, correspondem exatamente aos itens 4, 5 e 6. Nesses 3 itens, Kardec nos convida a um raciocínio lógico. Kardec nos convida a todos, crentes ou não, crédulos ou incrédulos, a refletirmos sobre essa questão da existência do espírito e se o espírito existindo, ele realmente pode entrar em contato, entrar em comunicação com os espíritos encarnados, conosco, seres vivos na matéria. E essa é a questão. Indo então direto ao ponto, estamos encerrando o capítulo 1 da primeira parte. No item 4, Kardec escreve o seguinte: a existência do espírito e a de Deus, que são a consequência uma da outra, sendo a base de todo o edifício, antes de iniciar alguma discussão espírita, importa se assegurar de que o interlocutor, ou seja, a pessoa a quem Kardec dirige esse estudo, nós, está bastante consciente acerca desta base. Se a estas questões credes em Deus, credes ter uma alma ou espírito, credes na sobrevivência da alma ou do espírito após a morte, se a essas questões, o interlocutor, nós que estamos estudando, respondemos negativamente, ou mesmo se dizemos simplesmente, eu não sei, gostaria que fosse assim, mas não estou seguro disso, o que o mais frequentemente equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos cortante para evitar ferir, muito bruscamente, o que ele chama de preconceitos respeitáveis, seria tão inútil ir além quanto tentar demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a luz, porque, em definitivo, as manifestações não são outra coisa senão os efeitos das propriedades da alma ou do espírito. Com estas há uma ordem diferente de ideias a seguir, se não se quer perder tempo. Então Kardec, de maneira muito consciente, de maneira muito lúcida, nos lembra que
A crença na existência de Deus e a crença de que existe um espírito, de que, na verdade, nós somos espíritos, uma coisa depende da outra. A existência de Deus impacta na existência dos espíritos, pois Deus, admitindo-se conceitualmente de que ele é a inteligência suprema e causa de todas as coisas, portanto, ele é o criador de tudo, do universo inteiro e de tudo concernente a ele, e nós, espíritos, quer estejamos encarnados, como agora, quer estejamos desencarnados, ou os outros espíritos que já estão desencarnados, estão na erraticidade, todos pertencemos ao universo. E se Deus criou o universo, e o se não é uma dúvida, pois Deus realmente criou o universo, nós então fazemos parte desse universo, portanto somos espíritos, portanto Deus existe, e como consequência existe o universo, e como consequência existem os espíritos. Nós somos espíritos, que estamos sempre numa das duas condições, ou encarnados ou desencarnados, na erraticidade, esperando a chance e a oportunidade de uma nova encarnação, ou de uma nova reencarnação. Ou, se já atingimos o nível de espíritos hierarquicamente puros, que não necessitam mais de reencarnações, estamos então a serviço direto do Criador, como um de seus ministros, como um de seus prepostos. Bom, se você não acredita nisso, então abandona esse estudo a partir de agora. É o que Kardec recomenda. Porque de nada adianta você continuar procurando entender sobre mediunidade, que é uma das faculdades naturais do espírito humano. Se você não acredita em Deus e não acredita na alma, no espírito, então realmente não faz sentido seguir adiante. Não faz nenhum sentido seguir adiante. Bom, isso foi o item 4. No item 5, Kardec escreve o seguinte: resta agora a questão de saber se o espírito pode se comunicar com o homem, quer dizer, se pode trocar pensamentos com ele. E aqui é muito interessante porque Kardec já define que a comunicação dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados se dá por troca de pensamentos. O que é muito lógico, o que é muito racional. Nós, encarnados, conversamos uns com os outros de diversas maneiras. Você pode escrever uma carta. Eita, eu fui lá no fundo do baú agora. Você pode mandar um e-mail. Raramente fazemos isso hoje em dia, né? Você pode, através do seu telefone celular, mandar um WhatsApp para alguém. E nós podemos, claro, de maneira mais comum ainda, conversarmos uns com os outros, como eu estou fazendo agora com vocês, conversando, usando a minha boca, usando as minhas membranas vocais. Vocês fazem isso também o tempo todo. Só que nós fazemos isso porque nós somos espíritos encarnados. O espírito encarnado que somos, possuímos um corpo físico, e esse corpo físico é dotado de boca, de língua, de membranas vocais, e aí articulamos a voz. Agora, o espírito desencarnado, ele não possui mais um corpo material denso como esse, ele não possui mais boca, ele não possui mais língua. Portanto, não é falando que ele vai comunicar-se, é transmitindo o pensamento. E aí compete ao médium agora, ao ser humano encarnado, dotado da faculdade mediúnica, ele vai interpretar esse pensamento do espírito desencarnado, vai decodificar e vai exibir esse pensamento nas formas da mediunidade de que o médium dispõe,
Ele escreve se ele for psicógrafo, ele fala se ele for psicofônico, ele diz o que está vendo se ele for vidente, e por aí vai. Não vamos nos adiantar. Então, é isso que Kardec está nos lembrando. E muito importante esse raciocínio, muito importante. E por que não, né? Por que o espírito não pode trocar pensamento, o espírito desencarnado? Por que ele não pode trocar pensamentos conosco, né? E por que não? Pergunta Kardec. O que é o homem senão um espírito aprisionado em um corpo? Embora eu não goste muito desse termo aprisionado, né? Na minha opinião, não estamos aprisionados. Na minha opinião, o corpo humano, o nosso corpo, o meu e o seu, é um presente dado por Deus para que nós possamos viver aqui entre nós, fazendo as maravilhas de coisas que nós podemos fazer com o corpo. Mas tudo bem, palavras de Kardec, mas eu queria deixar anotado que para mim o corpo não é prisão, ele é dádiva, ele é presente de Deus. Mas tudo bem, essa é a minha opinião. Porque o espírito livre, né, vamos dizer livre, sem o corpo físico, né, não poderia se comunicar com o espírito que está ocupando um corpo, né, que está, Kardec fala, cativo a um corpo, né, desde que admitais a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional não admitir a sobrevivência das afeições. Uma coisa muito interessante, né? Se você admite a existência do espírito, se você admite que ele sobrevive à morte, por que você não vai admitir que esse espírito, antes vivo na matéria, agora espírito puro, no sentido de não possuir mais um corpo, ter se libertado desse corpo, por que você pode ter dificuldade de admitir que ele mantém, então, os mesmos pensamentos, o mesmo nível de raciocínio, as mesmas emoções, as mesmas afeições, ou desafetos, antipatias e simpatias? Por que não? Já que ele continua sendo ele mesmo, ou ela mesma, né? Uma vez que as almas ou espíritos estão por toda parte, não é natural pensar que há de um ser que nos amou durante a vida venha para perto de nós, que deseja se comunicar conosco e que se sirva para isso dos meios que estão à sua disposição? Não é lógico? O tempo todo nós não queremos nos comunicar por necessidade, às vezes pelo trabalho, ou porque queremos conversar com alguém, porque queremos trocar ideias. Gostamos de conversar com aqueles que nós gostamos, que temos afetos, não é não? E por que o espírito seria diferente? Por que ele não gostaria de conversar com aquele ou aquela que lhe é afeto? Um pai que desencarnou não gostaria de conversar com seus filhos? Um marido não gostaria de conversar com a sua esposa? Um avô, uma avó não gostaria de conversar com seus netos? E vice-versa? Observa que é tudo muito lógico, o encadeamento, o entrelaçamento, a concordância é tudo pautada pela lógica. E Kardec prossegue. Durante sua vida, não agia sobre a matéria do seu corpo? Não era ela quem lhe dirigia os movimentos? Por que, pois, após a morte, de acordo com um outro espírito ligado a um corpo, não emprestaria esse corpo vivo para manifestar seu pensamento? Como um mudo pode se servir de um falante para se fazer compreender? E que lógica, né? Que lógica de raciocínio, de novo. Nós agora, eu, você que está me ouvindo e me vendo agora, você encarnado, nós usamos o nosso corpo, está aqui o meu, eu uso o meu corpo, você usa o seu, para as mais diversas atividades que executamos durante o dia, para trabalhar, para pegar, para manusear, para escrever, para ler, para dirigir, para andar, para correr, para se alimentar, para tomar um banho, para escovar os dentes, para resolver uma equação, para redigir uma redação, para assistir um programa.
para falar, para conversar, para pintar, para desenhar. Nós usamos o nosso corpo para tudo. Por que seria difícil admitir que o espírito desencarnado, através de um organismo que tivesse uma propriedade mais especializada, que é a do médium, propriedade essa que lhe permite emprestar, digamos assim, certas faculdades orgânicas para que o espírito agora a utilize? Que dificuldade há nisso? De compreensão. Não estou falando em como funciona técnica e cientificamente o processo. Estou falando sobre o argumento. Tem alguma ilógica? Eu vejo que não. Tudo é muito racional. Tudo é muito perfeitamente racional. Bom, e Kardec prossegue. Prossegue no sexto e último item. E aí, no sexto e último item, Kardec faz um desafio ao incrédulo, um desafio ao cético, um desafio àquele que não quer aprender, mas não somente por não ter argumento, aquele que acha que é impossível mesmo a comunicação entre os espíritos desencarnados e os encarnados. Vejamos bem que lógico. Façamos por um instante abstração dos fatos que, para nós, tornam a coisa incontestável. Admitimos-la a título de simples hipótese. Peçamos que os incrédulos nos provem, não por uma simples negação, porque sua opinião pessoal não pode fazer lei, mas por razões peremptórias, ou seja, definitivas, que isso não é possível, ou seja, que essas comunicações não são possíveis. Nós nos colocamos no seu terreno. E, uma vez que querem apreciar os fatos espíritas, com a ajuda das leis da matéria, que tomem, pois, nesse arsenal, alguma demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica, e provem por A mais B, sempre partindo do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Olha o convite, olha o desafio que Allan Kardec propõe. Um desafio científico, físico, matemático, químico, biológico, como ele está sugerindo aqui. Deixando claro que para ele, Allan Kardec, e para todos que já estudam esse assunto, sabemos que isso é um fato, não há mais dúvida. Eu, por exemplo, não tenho dúvida alguma de que os espíritos comunicam-se conosco. Eu não tenho dúvida nenhuma, por experiência própria, por experiências científicas, por experiências racionais, por experiência em laboratório, por experiência na vida. Mas aqui é dedicado a quem não crer. E aí Kardec lança o desafio, né? Sempre partindo do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Prove, você que é incrédulo, você que é cético, prove, primeiro, que o ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte. Segundo, que se pensa não deve mais pensar naqueles que amou. Terceiro, que se pensa naqueles que amou, não deve querer se comunicar com eles. Quarto, que se pode estar por toda a parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, que se está ao nosso lado, não pode se comunicar conosco. Prova isso. Sexto, que por seu corpo fluídico não pode agir sobre a matéria inerte. Corpo fluídico, que é o perispírito, no conceito de Allan Kardec, é um assunto que veremos lá adiante no decorrer do livro. Mas é uma espécie de mecanismo energético e de certa forma, até material que o espírito pode utilizar-se para interagir com a matéria. E Kardec continua. Sétimo, que se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado, que é composto de matéria também, aliás. Oitavo, que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever, por exemplo. Não pode induzir a sua mão a escrever. Por que não poderia? Nono,
que, podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e transmitir-lhe seu pensamento. Então, Kardec convida aos céticos incrédulos e aos negacionistas a provarem, por A mais B, todas essas questões. Bom, Kardec conclui assim: quando os adversários do Espiritismo nos tiverem demonstrado que isso não é possível, por razões tão patentes como aquelas pelas quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira ao redor da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas são fundadas. Só que Kardec segue e escreve o seguinte: infelizmente, até esses dias, toda a sua argumentação se resume nestas palavras: eu não creio, portanto isso é impossível. Ou seja, é não crer por não crer, embora seja um direito de cada um acreditar no que quiser e desacreditar no que quiser. Mas até aqueles dias, nos idos de Allan Kardec, e aí eu complemento, até os dias de hoje, nunca se provou que isso não é possível. Muito pelo contrário, se demonstra todos os dias a veracidade do espírito, a veracidade da existência do espírito após a morte e a veracidade da sua inter-relação com o mundo dos vivos, digamos assim, nesses termos. Eles nos dirão, sem dúvida, que cabe a nós provar a realidade, eles, os incrédulos, né? A realidade das manifestações. Nós aprovamos pelos fatos e pelo raciocínio. Se eles não admitem nenhum nem outro, se negam o que veem, cabe a eles provarem que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Então a sorte está lançada. Que lindo, né? Que lindo capítulo de conteúdo lógico e racional. E assim nós encerramos a aula de número 3. Espero que vocês tenham gostado. Muito para se refletir. Muito mesmo. Bom, beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Cuidemos uns dos outros. Até a nossa próxima videoaula.